Você já se assustou com o que viu nas redes sociais? Crianças dançando de forma sensual, fazendo poses que antes só víamos em adultos. E isso não é uma mudança só cultural, isso é um alerta. A sexualização precoce está acontecendo bem diante dos nossos olhos, e muitas vezes sem que os próprios pais percebam. Por isso, hoje eu vou receber aqui no canal um convidado muito especial, que dispensa apresentações, o médico, educador e comunicador Jairo Bauer. Ele tem uma trajetória incrível falando com jovens e famílias sobre saúde, comportamento e sexualidade. E hoje, juntos, vamos conversar sobre os sinais de alerta, os riscos reais e o papel de pais e educadores diante desse cenário tão urgente. Muito obrigado, doutor, por estar aqui conosco hoje. Alisson, olha, muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui no teu canal, para falar de um tema que eu acho que é super importante, né? Hoje a gente vive cada vez mais tempo nas redes, né? E não só nós, adultos, mas as crianças também, né? A gente exponencializa, a gente aumenta de uma maneira muito importante algumas questões que já aconteciam, mas aconteciam numa escala menor, né? E eu acho que essa questão da sexualização precoce das crianças é uma delas. E doutor, para que os pais entendam muito claramente sobre o que nós estamos falando, quando que uma criança de fato ela está sendo sexualizada? E como que a gente consegue identificar isso tanto no comportamento dela ou até nas redes sociais? A gente sabe que cada criança é uma criança, tem características individuais, próprias, tempos de desenvolvimento, né, distintos. A gente sabe que, via de regra, eles acessam as redes muito cedo, eles são expostos a uma diversidade de estímulos. Esses estímulos, de fato, né, podem impactar o desenvolvimento deles, né, e numa escala que acontece não só ali na rede, mas também na convivência no dia a dia, na escola, no playground do prédio, na rua, na frente de casa, porque são todas crianças que estão mais estimuladas. A criança tem os seus tempos de desenvolvimento, né? Então, se eventualmente ela acaba muito exposta a estímulos que forçam, que de alguma maneira podem acelerar o seu desenvolvimento, ela pode, né, desenvolver alguns padrões de comportamento mais cedo, mais precocemente, sem estar acompanhada necessariamente, né, sem esses comportamentos estarem acompanhados de um juízo crítico do que está acontecendo, de uma maturidade para entender o que está acontecendo. E muitas vezes esse mecanismo é tão perverso, Alisson, que ele desencadeia, do ponto de vista biológico, mudanças hormonais também nas crianças. Então, de fato, né, é muito importante que a gente entenda que conteúdos são esses, né, que podem disparar essas mudanças comportamentais ou até biológicas, né, Alisson? Sim, eu recebo bastante famílias também que trazem o filho com alguma questão de comportamento sexualizado fora do que é esperado para a idade, e aí na investigação a gente descobre coisas como o doutor falou, por exemplo, sei lá, a criança ela desce para brincar lá no play do condomínio, e aí ela tá brincando com crianças que têm 3 anos, tá 3 anos à frente, então ela tem 8, a criança tem 11, já é uma turma diferente, que já começa a ter uma certa malícia, e essa criança vai descobrindo esse mundo também, né? Pensando nisso, quais que são, assim, existem impactos emocionais, impactos psicológicos que o doutor percebe, principalmente nesses adolescentes hoje em dia? Sim, Alisson, eu acho super interessante essa amarração que você fez, né, e essas mudanças que a gente tem visto, né, nas crianças, porque isso também vai impactar, né, o comportamento desses jovens na adolescência. E é curioso, né, a gente pensar assim, talvez eu coloque o carro na frente dos bois, mas só para te contar que isso já está gerando, né, mundo afora, uma série de reações. Então, por exemplo, na Austrália você tem uma lei recente que proíbe o acesso de qualquer criança a redes sociais até os 16 anos de idade. Será que a gente vai conseguir emplacar isso na prática? Talvez, né? Mas talvez seja um mecanismo de proteção. Eu estava lendo também que essa semana o Reino Unido começou a fazer uma checagem de idade, de fato, né? Para os jovens que estão acessando os sites de conteúdo explicitamente pornográfico, né? Uhum. Que essa é uma questão importante, né, Alisson? Então, eu acho que não está desconectada do que você está contando, né? Porque essa criança começa a sexualizar mais precocemente, né? Ela é exposta a mais informações mais precocemente, ela vivencia
mudanças, comportamentos que não seriam esperados para ela nesse momento de vida. Isso tem um impacto emocional no desenvolvimento delas, e aí elas acessam esse conteúdo pornográfico também muito cedo, né, Alisson? Então, assim, às vezes pré-adolescentes estão, né, de alguma forma burlando os mecanismos de controle que são muito frouxos e aceleram, né, essa exposição a conteúdos pornográficos. E aí, quando a gente chega na adolescência, né, nas primeiras descobertas, nas primeiras vivências, eles vêm com um aprendizado, vamos chamar assim, entre aspas, completamente distorcido, né? Por quê? De um lado, as escolas hoje, são poucas as escolas que fazem educação sexual dos jovens, uma série de questões, né? Políticas, enfim, né? A gente pode até conversar um pouquinho sobre isso depois, então as escolas falam menos sobre isso. Os pais têm menos tempo, né, Alisson, do que nas gerações anteriores, para ficar com esses filhos, para fazer um contraponto de todas as exposições, né? Então esse é um outro ponto importante. E aí, esses jovens, muito cedo, eles acessam esses conteúdos, acabam tendo um aprendizado na internet, né, nos conteúdos pornográficos, né, sobre a sexualidade, e nas primeiras experiências, ou nos primeiros movimentos, eles têm uma ideia completamente distorcida do que acontece ou do que vai acontecer. Então, eles ficam angustiados, eles ficam inseguros, eles ficam achando, eles têm questões de imagem corporal, eles acham que o pênis deles, por exemplo, é menor do que aqueles pênis que eles estão vendo no vídeo. Eles não entendem muito bem que existe uma edição desse material, existe toda uma série de artifícios de captura de imagens, né, que vão produzir um conteúdo que não é real, né, É uma fantasia, né? tem muita fantasia, são conteúdos, via de regra, machistas, misóginos. Então, assim, esse aprendizado, né, então, a escola não fala de sexualidade, ou a maior parte da escola não fala de sexualidade. Os pais também falam menos, ou têm mais dificuldade de falar, ou não têm tempo de falar. Aí eles vão aprender onde? Com os amigos, que também estão aprendendo, né, na internet, nos sites pornográficos, e aí, quando chega no começo das primeiras experiências, né, emocionais, namoros, enfim, né, eles estão com uma coisa completamente distorcida. A gente recebe dúvidas diárias, assim, imagino como você deva receber nas suas redes, assim, de jovens assim, que não deu um beijo na boca e já está pensando em como que ele vai fazer quando ele for encontrar com 4 pessoas ao mesmo tempo. Assim, são questões completamente colocadas fora do momento adequado, né, para a vivência dessas primeiras experiências. Aí gera angústia, gera questões de autoestima, gera ansiedade, insegurança, medos, né, desproporcionais em relação às primeiras experiências ou às primeiras vivências. Então, isso é um ponto importante. E essa coisa que eu estava contando para você, essa mudança de lei no Reino Unido, que de fato está fazendo uma checagem de idade mais apurada, eu não sei exatamente o que, se eles pedem um documento, se você tem que mostrar a tua cara junto com o documento, como, né, muitos sites fazem hoje em dia. Eu sei que em 2 semanas, assim, os principais sites perderam 1 milhão, 2 milhões de views, ou seja, era gente que, né, estava acessando de alguma forma, burlando os mecanismos de controle de idade. Porque até então a única pergunta que você tem mais de 18? Se você tem menos de 18, saia desse site. Né? Mas esse era o controle. Você pode falar, sim, eu tenho mais de 18. Da mesma forma que nas redes sociais, os controles ainda são muito frouxos, né, em relação à idade. E, via de regra, eles entram muito cedo no TikTok, Instagram, enfim, nas plataformas, e acessam conteúdos diversos, né? Muitas vezes sem controle parental, né? E aí a gente tem tudo isso que a gente está preocupado hoje em dia, né? Os adolescentes, eles se desenvolvem muito rápido. Eu lido com eles todos os dias, né? E vira e mexe, eles me pegam na curva assim, porque eu não consigo entender nem a linguagem que eles estão usando. Eu preciso me atualizar para não ser cafona, sabe? Eu lembro que certa vez eu estava acompanhando uma criança que ela teve bastante contato com conteúdo erótico, inclusive, e não é só nos sites, né, de pornografia em si. A própria Netflix, por exemplo, tem alguns desenhos animados que o tema principal é esse. Então ele estava assistindo um desenho em especial e a mãe, querendo que ele lesse mais, ela foi na Liberdade, aqui em São Paulo, sem entender do que se tratava, e comprou aquele desenho que ele estava assistindo em mangá. Só que era um conteúdo 100% sexualizado, que a história principal girava em torno das partes íntimas do personagem. E aí ela deu de presente, assim, nossa, meu filho vai ler, que alegria, que felicidade. Quando eu abri e mostrei para ela do que se tratava, ela quase caiu para trás, assim. Então esse é um ponto que a gente precisa pensar também. E muitos pais reclamam comigo que,
Qual é o problema do meu filho ter acesso? É a tecnologia, é o mundo moderno, é o mundo que eles vivem, é o mundo deles. Existe uma grande diferença entre tecnologia e redes sociais, né? Então, assim, ter acesso à rede social não necessariamente significa que seu filho esteja aprendendo alguma tecnologia. Muito, principalmente porque eu vejo muitos adolescentes que não sabem nem mexer no Excel, por exemplo. Ele sabe mexer no TikTok, ele sabe mexer no Instagram. E pensando de uma forma prática, como que nós, pais e educadores, nós podemos intervir de forma saudável sem gerar tanta resistência nessa galerinha que o inalador hoje é o celular, né? Tem alguma dica para esses pais que estão nos ouvindo hoje? Alisson, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? E, inclusive, assim, recentemente eu estive numa escola que acho que até você já trabalhou também, e eu fui medir um pouco a temperatura de como as novas mudanças de comportamento na escola em relação aos celulares afetou o comportamento deles. A gente tem uma mudança de lei no começo do ano, que no Brasil todo, né, o jovem não pode usar o celular enquanto ele está na escola, inclusive no intervalo, né? A grande preocupação da gente no começo era a seguinte: esse jovem não consegue ficar sem esse celular, né? Como que ele vai lidar com isso? Qual a reação dele na escola? E aí, medindo essa temperatura, que a gente percebe é que eles contam para a gente: não, parece que a gente está mais tranquilo, parece que a gente está mais calmo, parece que a gente tem mais foco e mais atenção. E de fato, é isso. Eu achei interessante a gente pensar que a proibição, né, o limite que veio de fora, ajudou a organizar um pouco a vida deles. E eu estou falando isso, né, porque a gente tem assistido o mundo afora, como eu contei da Austrália, como eu contei agora desses controles no Reino Unido, as mudanças aqui no Brasil também, a gente tem assistido uma tentativa de limitar um pouco, né, essa exposição. E aí, o papel dos pais e dos educadores, nesse sentido, eu acho que é sempre isso, né, Alisson? Assim, não dá para negar que a tecnologia é imensamente importante na vida deles. Cada vez mais, né, eles vão construir o conhecimento deles, a cognição deles, questões emocionais, sociais, relacionais, via tecnologia, mas é importante que eles entendam o papel e o impacto que isso pode ter, né? Então, limitar o uso, ter controle sobre que tipo de conteúdo eles estão assistindo, controlar o volume, né, a quantidade de horas, né, que eles estão se dedicando às tecnologias, né, porque tudo isso a gente tem visto impactos muito grandes, né, quer dizer, é altamente aditivo, eu não consigo controlar, eu uso cada vez mais, eu vou dormir mais tarde, eu tenho que acordar no mesmo horário, eu tenho menos sono, esse sono menor faz com que, né, eu tenha uma maior dificuldade de atenção, de concentração. Então, além do desvio da atenção pela tecnologia, tem isso que se soma, né, a adultização, a sexualização precoce, enfim, são várias questões. Então, é muito importante que pais e educadores participem desse processo. Eu acho que a gente tem que trabalhar a educação digital da mesma forma que a gente trabalhou a educação em sexualidade nos anos 80 e 90, né? Então, pais têm que fazer isso em casa, né, tem que ser contraponto, tem que dar exemplo. Tá vendo? A proibição, no fim, não foi, talvez, benéfica por um lado, né? Assim, você está mais com seus amigos, você está interagindo mais, você está prestando mais atenção. Então, eu acho que esses são pontos importantes, né, para a gente pensar. Sim. Recentemente eu tive um feedback com a família e eu ouvi o seguinte, mas eu não quero invadir a privacidade do meu filho. E aí eu pensei, poxa, como é que eu explico para essa família que tem uma mente um pouco mais aberta, moderna, de que não é sobre invadir a privacidade, né? As crianças hoje, no próprio Roblox, por exemplo, que é uma plataforma de jogos, tem um chat ali que você conversa, você não sabe com quem você está falando. E aí eu precisei explicar que talvez não é sobre invadir privacidade, é sobre segurança, é sobre acompanhar, é sobre entender que a criança ainda não tem maturidade suficiente para ter esse nível de privacidade. Como que essa família, de fato, quais são os limites que ela tem que impor ou combinar com a criança, que seja de uma forma mais positiva, mas de uma maneira que ela esteja segura e que nós estejamos atentos e saibamos o que está acontecendo ali na vidinha dessa criança, porque o mundo agora está dentro da nossa casa. Antes a gente era exposto quando saía de dentro de casa, hoje nós somos expostos dentro do nosso próprio quarto, né? O mundo de fora era a pracinha, né? Hoje o mundo de É, fora está no teu a quarto. rua, né, que E, você machucava o é, joelho e voltava chorando e estava tudo bem. e aí acho que esse é o melhor exemplo para os pais, né? O que que os pais deles falavam quando eles iam para a rua, né? Tomar cuidado, não conversa com estranho, não aceita nada de ninguém, né? Quer dizer, e aí assim,
a internet cria essa falsa ilusão de segurança, né? Mas abre espaço para que todos os contatos aconteçam, né? É muito importante isso que você falou, né? Não é sobre invadir a privacidade, é sobre garantir o tempo necessário para que a criança amadureça e possa criar seus próprios mecanismos de controle. É ajudar a criar filtros, né? Alertar sobre riscos, né? E tudo isso é muito mais fácil quando a gente conversa, que a gente dá exemplos, que a gente mostra, que a gente está acompanhando eles nesse processo. Verdade. E eu gostaria aqui de deixar para a pessoa que está nos ouvindo e vendo agora um debate, né? Eu gostaria que você comentasse o que você acha que acontece, quais são os valores que uma criança e um adolescente constrói, essa criança que tem acesso a essas plataformas de aposta tão cedo, a esses sites de relacionamento, porque parece que não existe, mas existe muito, pessoal. Comenta aqui, você conhece alguém que tem acesso, que não está preparado para isso, e o que você observa nessas pessoas? O que você acha que vai acontecer com os valores e com o futuro de uma pessoa que tem acesso tão rápido no período da vida que ela não está preparada para isso ainda? Eu vou responder os seus comentários, tá bom? Doutor Jairo, muito obrigado. Gostaria de deixar alguma mensagem aí para o pessoal. Fique à vontade. Eu acho que o recado é esse, Alisson. Primeiro, acho que é muito legal a gente poder falar com os pais, né? Tomara que os pais assistam, né? Porque assim, quando a gente vai para a escola, não sei se você tem essa mesma sensação conversar com os pais, porque quando a gente vai com os alunos, eles são obrigados a assistir, né? Então tá todo mundo lá e a gente consegue passar o recado. Quando a gente chama os pais, a gente convoca os pais, né, para uma discussão dessas, normalmente os pais que estão lá são os pais que não precisariam estar lá, porque eles já fazem aquilo que a gente está falando, né? O grande problema é a ausência, né? São aqueles pais que não estão atentos, ou não estão ligados, ou não podem ceder esse tempo, ou acham que não vale investir nesse tipo de situação, que já sabem tudo o que está acontecendo. E é isso, né? Que aí você cria, né, muitas oportunidades de exposição, né? Há riscos variados, né, Alisson? A gente falou hoje de sexualização precoce, adultização, jogos, mas também tem muitas questões de imagem corporal, né, Alisson? Como as redes vendem imagens idealizadas, e isso é ainda mais forte sobre as meninas, né, que não alcançam aquelas metas e se sentem, se autodepreciam, tem questões de autoestima, muitas vezes ficam angustiadas e começam a ter comportamentos autodestrutivos, se cortam, se colocam em situação de risco, podem pensar uma tentativa de suicídio, enfim. São coisas muito graves, né, que a gente está falando, assim, né, não é só vou comprar ou não vou comprar uma maquiagem, né, é isso, né, está exposto a diversas situações de risco, cyberbullying, né, o bullying por si só já é complexo, na rede ele ganha uma dimensão ainda muito maior. Então, acho que a gente tem que convocar mesmo esses pais, né, não estou querendo provocar um caos aqui, mas a gente tem que convocar esses pais a participarem desse processo de desenvolvimento das crianças, a estarem junto com eles, aprendendo também, né? Porque às vezes o pai não sabe, não tem muita noção do que está acontecendo, aprendendo nesse processo, conversando com outros pais, né? Aproveitando as oportunidades que as escolas trazem para discutir esses temas, né? E eu tenho certeza que aí a relação melhora, a saúde dos filhos melhora, o comportamento dos filhos fica melhor, né? E aí a gente tem mais espaço, né, para trabalhar essa educação digital. Sim. Só para concluir também, recentemente eu fiz uma palestra com quase 200 pais, e teve um momento assim que eu falei, esse momento eu vou tentar causar um pouco, né? E aí eu perguntei, quantos aqui de vocês já teve contato com algum parente, com seu próprio filho que já sofreu bullying, por exemplo? E eu esperava que, assim, muitas pessoas fossem levantar as mãos. Ninguém, 2 pessoas levantou, assim, quase ninguém. E isso me mostra, talvez, com todo respeito à palavra que eu vou usar, o quanto alienados nós estamos em relação ao que acontece na vida dos nossos filhos. Mas é isso é um tema para um próximo vídeo, e nos vemos no próximo, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Olha só, obrigado. Até mais.